Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho? Tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui. Bom, vamos lá. Eu convido você a ficar até o fim desse vídeo, e aqui hoje é o primeiro vídeo, né, a primeira pergunta do quinto pilar, ou a quinta coluna, o nome que você queira dar, tá certo? Tenho absoluta certeza que você vai ter bastante informação aqui importante para o seu conhecimento em relação ao Adventismo e, em particular, Ellen White, a qual nós estamos submetendo ela como profetisa, tá certo? Lembrando que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de absolutamente ninguém. Os meus vídeos aqui são somente a minha visão sobre o que eu consigo entender agora depois de 20 anos de Adventismo e 18 anos como líder ali dentro. Se em algum momento eu falar algo que vai confrontar aquilo que você tem como verdade, não há problema nenhum, você pode entrar em contato comigo aí no meu WhatsApp e eu terei imenso prazer de falar com você. Muito bem, feita a devida introdução, vamos ao conteúdo do vídeo. Vamos lá? Ellen White e os pilares da validade profética. Vamos ao verso bíblico aqui deste quinto pilar, é o último pilar, né? Quinto e último pilar. Vamos ao verso bíblico que vai dar suporte para nós em relação a Ellen White como uma profetisa. Vamos ao verso. O verso está em, vamos lá, Mateus capítulo 7, verso 20, e diz assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Ellen White é uma verdadeira profetisa de Deus? Você consegue realmente entender que ela, depois de todas as colunas que estamos colocando aqui, ela é uma verdadeira profetisa? E vamos à pergunta número 1 desse quinto e último pilar. Vamos ler? Diz assim a pergunta: quais custos pessoais são suportados por muitos adventistas do sétimo dia como resultado dos ensinamentos de Ellen White? Mas não vamos esquecer, né, nos concentrar, qual é o pilar, esse pilar aqui, esse quinto e último pilar que estamos tratando. Diz assim: fruto do ministério. A Bíblia, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ensina que os profetas verdadeiros e falsos podem ser conhecidos pelos seus frutos. Os adventistas apontam para muitas instituições adventistas de grande sucesso, como os frutos do ministério de Ellen White. Esses frutos, entre aspas, incluem o Sistema Educacional Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Sistema de Saúde e o trabalho de publicação. Eles argumentam que muito bem foi feito no mundo como resultado dos ensinamentos de Ellen White, portanto, os frutos do seu ministério profético devem ser positivos. Mas, e quanto ao impacto humano do Adventismo? Como os ensinamentos de Ellen White afetaram a crença espiritual de inúmeros adventistas de uma maneira individual? Poderia haver uma profunda dor espiritual e incerteza nos corações de muitos adventistas como resultado de seus ensinamentos? Alguns indivíduos são profundamente prejudicados pela adesão aos seus ensinamentos? Poderia ser esse seu verdadeiro legado? Qual foi o impacto dos testemunhos de Ellen White sobre todos os adventistas que tiveram suas supostas falhas espirituais reveladas de uma maneira pública ali na igreja? E quanto aos fiéis missionários adventistas lá no Zimbábue, que recusaram a quinina porque Ellen White havia condenado o seu uso? Vários morreram de malária como resultado, e essa informação você pode obter
no livro de George Knight, com o título Lendo Ellen White, na página 98 e 99. Alguns relatos, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, sobre como Ellen White tratou o caso da malária e a vacinação. Vamos ler? Está escrito assim: Deus providenciou por meio dos escritos de Ellen White princípios que podem nos guiar ao considerarmos se devemos ou não ser vacinados. Na ausência do conselho direto de Deus, somos chamados a exercer o bom senso e prestar atenção no avanço da medicina. A certa altura, ela escreveu: Deus quer que todos nós tenhamos bom senso e deseja que raciocinemos movidos pelo senso comum. As circunstâncias alteram as condições. As circunstâncias modificam a relação das coisas. Pois bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Ellen White aplicou esse princípio ao uso de quinino, uma droga forte e tóxica que, por muitos anos, em meados do século XIX, foi usada pelos médicos sem o embasamento científico correto. Mais tarde, descobriu-se que o quinino poderia ser eficaz, sim, no tratamento da malária. Alguns adventistas recusaram-se a usar o quinino para tratar a malária por causa do que Ellen White havia escrito contra a perigosa e equivocada conduta médica de tempos atrás. Enquanto estava na Austrália, lá na década de 1890, William Clarence White, filho de Ellen White, lembrou-se de uma ocasião em que sua mãe respondeu a um questionamento trágico de um homem que havia perdido seu filho primogênito devido à malária. Por causa do testemunho inicial de Ellen White, contrário ao uso do quinino, aplicado por médicos sem embasamento científico, ele se recusou a permitir que seu filho fosse tratado com tal medicamento. Quando ele se encontrou com Ellen White, fez-lhe a seguinte pergunta. Vamos ler? Ele falou assim, vamos lá. Será que eu teria pecado ao dar quinino ao menino se não conhecia outra maneira de controlar a malária e quando a perspectiva era de que ele morreria sem o medicamento? Ela respondeu, não. O que se espera de nós é que façamos o melhor que pudermos. Veja, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, como é Ellen White, tira da reta, né, uma situação tão constrangedora, né? E nós vamos ver aqui para frente o quão esta resposta que ela dá é contraditória das suas orientações. E quanto à senhora Joseph Bates, esposa de um dos fundadores do Adventismo, ela escreveu o seguinte sobre algumas orientações radicais de Ellen White. Vamos ver? Ela escreveu assim: senti mais sensivelmente do que nunca a necessidade de consagração inteira a Deus e percebi, em algum grau, quão puros e santos devemos ser para estar diante dele sem um mediador. Oh, como tremo e choro diante dele quando penso que pobre criatura indigna eu sou. Pois bem, e quanto a todos os sofredores de uma variedade de doenças, sobrecarregados pela culpa por supostamente trazerem suas enfermidades sobre si mesmos, através do que eufemisticamente era chamado de pecado secreto, autoabuso ou vício solitário, e a quem foi negado o consolo da oração como resultado? E só para você se localizar, estes nomes que aqui é dado, né, que eu trouxe aqui, está falando da masturbação. E, finalmente, o que dizer de todos os jovens adventistas que perderam a esperança de salvação por causa dos testemunhos rígidos e legalistas direcionados a ele? Este é o verdadeiro fruto de Ellen White?
Agora vamos a alguns escritos de Ellen White que irão confirmar o que exponho, o que estou trazendo aqui. Vamos ler? E diz assim, vamos lá. Por anos eu via uma reunião na TV, talvez Billy Graham, e invejava as pessoas que se aglomeravam ali. Mas então eu me lembrava de Ellen White. Nunca deveríamos dizer estou salvo, e eu afundava de novo na minha miséria. Tenho 79 anos agora e espero por alguns meses ou anos de comunhão com Jesus, meu Salvador, não mais separados por uma nuvem sombria de salvação pelas obras. Sábado, meu marido falou de manhã e eu o segui por 2 horas antes de comer. A reunião foi então encerrada por alguns momentos e eu comi um pouco e depois falei em uma reunião social por 1 hora, dado testemunhos pontuais para vários presentes. Esses testemunhos foram geralmente recebidos com sentimentos de humildade e gratidão. Não posso, no entanto, dizer que todos foram assim recebidos. Quando aqueles que tinham estado em grande falta foram reprovados pelos testemunhos mais incisivos, lidos para eles publicamente, eles os receberam e confessaram com lágrimas. Mas alguns daqueles na igreja que alegavam ser os amigos íntimos da causa e dos testemunhos, dificilmente poderiam pensar que fosse possível que estivessem tão errados quanto os testemunhos declaravam que estavam. Quando lhes foi dito que eram egoístas, fechados para si mesmos e para suas famílias, que tinham falhado em cuidar dos outros, tinham sido exclusivos e tinham deixado almas preciosas perecerem, que estavam em perigo de serem autoritários e hipócritas. Eles foram levados a um estado de grande agitação e provação. O mercúrio, o calomelano e o quinino trouxeram sua quantidade de miséria, que somente o dia de Deus revelará plenamente. Aqueles que estiveram vivendo na terra quanto a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, devem permanecer diante de um Deus santo, sem um mediador. Suas vestes devem ser imaculadas, seus caracteres devem ser purificados do pecado pelo sangue da aspersão, pela graça de Deus e seu próprio esforço diligente. Eles devem ser vencedores na batalha contra o mal. O estado do nosso mundo foi apresentado diante de mim e minha atenção foi especialmente chamada para a juventude do nosso tempo. Para onde quer que eu olhasse, eu via imbecilidade, formas anãs, membros aleijados, cabeças deformadas e deformidade de todo tipo. Pecados e crimes e a violação das leis da natureza foram-me mostrados como as causas desse acúmulo de infortúnio e sofrimento humano. Hábitos corruptos estão desperdiçando suas energias e trazendo sobre eles doenças repugnantes e complicadas. Saúde, razão e vida foram sacrificadas a luxúrias depravadas. As mulheres possuem menos força vital do que o outro sexo. Os resultados do autoabuso. Aqui ela está querendo dizer o resultado da masturbação. Os resultados do autoabuso nelas são vistos em várias doenças, como catarro, hidropsia, dor de cabeça, perda de memória e visão, grande fraqueza nas costas e lombos, afecções da espinha, a cabeça frequentemente decai internamente. O tumor canceroso, que ficaria adormecido no sistema durante toda a vida, é inflamado e começa seu trabalho destrutivo e devorador. A mente é frequentemente completamente arruinada e a insanidade acontece. Veja, meu irmão, Ellen White, a profetisa do Senhor, então diz que as mulheres que praticavam a masturbação, elas seriam acometidas de todo aquele
de toda aquela lista de doenças, né? Continuando. Meu marido e eu, uma vez, fomos a uma reunião onde nossas simpatias foram angariadas para um irmão que sofria muito de tísica. Ele estava pálido e emagrecido. Ele pediu as orações do povo de Deus. Ele disse que sua família estava doente e que ele havia perdido um filho. Ele falou com sentimento de seu luto. Ele disse que estava esperando há algum tempo para ver o irmão e a irmã White. Ele acreditava que se eles orassem por ele, ele seria curado. Eu havia resolvido não me envolver em oração por ninguém, a menos que o Espírito do Senhor ditasse o assunto. Foi-me mostrado que havia tanta iniquidade abundando, mesmo entre os professos observadores do sábado, que eu não desejava me unir em oração por aqueles cuja história eu não tinha conhecimento. Declarei minha razão. Naquela noite, nos curvamos em oração e apresentamos seu caso diante do Senhor. Em um sonho, o caso daquele homem foi claramente apresentado. Sua conduta desde a infância foi mostrada e que, se orássemos, o Senhor não nos ouviria, pois ele considerava a iniquidade em seu coração. Na manhã seguinte, o homem veio nos buscar para orar por ele. Nós o levamos de lado e dissemos que lamentávamos ser compelidos a recusar seu pedido. Relatei meu sonho que ele reconheceu ser verdadeiro. Ele havia praticado autoabuso desde a infância. Aqueles que aceitam o Salvador, por mais sincera que seja sua conversão, nunca devem ser ensinados a dizer ou a sentir que estão salvos. Se alguma vez entrarmos no reino de Deus, devemos entrar com um caráter perfeito, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Seremos individualmente responsabilizados por fazer um jota a menos do que temos capacidade de fazer. O Senhor mede com exatidão cada possibilidade de serviço. As capacidades não utilizadas são levadas em conta tanto quanto aquelas que são melhoradas. Por tudo o que podemos nos tornar por meio do uso correto de nossos talentos, Deus nos considera responsáveis. Seremos julgados de acordo com o que deveríamos ter feito, mas não realizamos porque não usamos nossos poderes para glorificar a Deus. A simplicidade e a simplicidade puritanas devem marcar as moradas e o vestuário de todos os que creem nas verdades solenes para este tempo. Jovens observadores do sábado, que se renderam à influência do mundo, terão de ser testados e provados. Eles não estavam dispostos a abandonar o mundo, mas se uniram ao mundo para participar de piqueniques. Prestou atenção, meu irmão? Piqueniques e outras reuniões de prazer, lisonjeando-se de que estavam se envolvendo em diversão inocente. No entanto, são justamente essas indulgências que os separam de Deus e os tornam filhos do mundo. A frivolidade dos jovens não agrada a Deus. Seus esportes e jogos abrem a porta para uma torrente de tentações. Os rapazes e as moças não devem pensar que seus esportes, suas festas noturnas e entretenimentos musicais, como geralmente são realizados, são aceitáveis a Cristo. Toda transgressão leva a alma à condenação e provoca o divino. Pois é, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, muitos adventistas consideram os escritos de Ellen White como inspirados por Deus. Você vê ali, você leu ali comigo, ir a um piquenique, praticar um esporte e por aí vai. Então veja que estou trazendo aqui somente algumas orientações radicais de Ellen White que com certeza aprisionou muitas pessoas e principalmente os jovens
numa sensação terrível de abandono de Deus, perdição total, salvação inadmissível para aquelas pessoas que achavam que estavam longe de serem salvas. Ter uma assim diz Ellen White é equivalente a um assim diz o Senhor. Você, adventista, sabe disso. A palavra de Ellen White resolve quase qualquer ou toda discussão. Mas o que acontece quando a chamada palavra profética está incorreta? Pior, o que acontece quando o ensino é perigosamente incorreto ou espiritualmente abusivo? O custo humano, muitas vezes invisível, é horrível em termos de sentimento de culpa, desespero e um desespero espiritual e, às vezes, saúde física e mental. Sim, Ellen White construiu uma igreja com um contexto institucional global, mundial, mas é na dor individual que o verdadeiro fruto do ministério de Ellen White é revelado. Você, adventista ou não adventista, que ainda acredita em Ellen White como sendo a mensageira do Senhor, tem que me responder depois de meditar no que eu mostrei aqui neste vídeo, mas de uma maneira sincera. O princípio de Mateus capítulo 18, de 15 a 17, se aplica às supostas mensagens proféticas? Vamos ler o que está escrito nessas passagens. Vamos lá. E diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Meu irmão, minha irmã, é correto culpar os seguidores fiéis de Ellen White por interpretar mal as declarações que parecem bastante claras? É bíblico ensinar que os crentes terão que viver perfeitamente sem a mediação de Cristo em nosso favor? Qual é o custo espiritual humano dos ensinamentos errôneos desta mulher? Mas não vamos esquecer de qual pilar ou coluna estamos tratando aqui, meu irmão, minha irmã. E aí você tire as suas conclusões, as suas próprias conclusões. Vamos lá. Fruto do ministério. Certo, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga? Legal que vocês vieram até aqui. E provavelmente amanhã teremos o segundo e último vídeo da quinta coluna ou quinto pilar, encerrando então esta série sobre Ellen White estar sendo colocada aos critérios de um verdadeiro profeta. Tá certo? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Legal que vocês vieram até aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Até lá!